e aqui em Ribeirão Preto, a Prefeitura de Ribeirão Preto, onde nós estamos, decidiram decretar uma quarentena, a fim de impedir o avanço do Covid-19, o coronavírus. E eu quero te fazer uma pergunta. O coronavírus, ele tem um propósito? Eu não sei te afirmar. Nem quero dizer, colocar palavras na boca de Deus, dizendo que essa é a vontade de Deus. Mas o fato é que nós estamos tendo que lidar com tudo isso. Deus, ele deu ao ser humano uma capacidade de interpretar fatos, circunstâncias e os sinais dos tempos. E o que eu quero fazer aqui é refletir sobre a quarentena que estamos vivendo. O cenário que nós vivemos, o nosso cenário contemporâneo, é um cenário onde há muitas ambiguidades e muita polarização em todos os âmbitos. Na política, por exemplo, você tem a polarização direita-esquerda, você tem na sociedade exageros para mais ou para menos, o uso da força abusivo, a intolerância, ou mesmo a impunidade, a complacência, a irresponsabilidade. Toda e qualquer forma de discurso dos nossos dias atuais são aceitáveis, consumíveis e até desconstruíveis. A mentira e a verdade perderam os limites nos tempos de fake news. A violência, ela se mostra cada vez mais efetiva nos nossos dias. E ela se mostra das mais variadas formas. A violência, ela pode ser física ou verbal, psicológica, doméstica, institucional, econômica, financeira, patrimonial, sexual, em forma de discriminação, de bullying e até de cyberbullying. A violência, ela é negligência. A violência, ela é abandono, tortura e até trabalho ilegal, infantil e escravo. O nosso contexto atual é um contexto que se tornou onde a vida se tornou agitação, frenesi. A corrida pelo dinheiro, a corrida pelo sucesso, pelo prestígio, pela foto mais feliz das redes sociais. A luta pelos views, pelas visualizações, pelos likes, pelas curtidas, pelos comentários, pelo poder de influência na sociedade. A vida se tornou um grande reality show. A vida se tornou esse reality show. E na era da informação, ironicamente, a sociedade se torna cada vez mais desorientada. O tráfico de drogas, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, no contexto em que nós vivemos de periferia, o tráfico de drogas assola e destrói toda uma juventude pobre e negra. Os jovens aqui em Ribeirão Preto, brancos e de classe médias, têm se organizado em grupos de WhatsApp para tirar sua própria vida em público, em lugares públicos. Jovens tendo tudo, mas com um enorme vazio nos seus corações. Esse é o mundo em que nós vivemos, um mundo cada vez mais individualizado, um mundo cada vez mais impessoal, egocêntrico, narcisista. Mas o mundo hoje é globalizado, é interligado, é conectado. Mas as relações humanas estão fragilizadas e descartáveis. Esse é o mundo tão contraditório que nós vivemos e nos movemos. Estamos caminhando para uma desumanização do ser humano. E isso sim eu quero afirmar. Se tornar desumanizado é se afastar da vontade de Deus. Vou repetir. Se tornar desumanizado é se afastar da vontade de Deus. E atendendo aos especialistas, né,
Organização Mundial da Saúde, aos governos e ao bom senso, que muitas vezes também nos faltam o bom senso. Nós precisamos nos recolher em quarentena. E recolher-se em quarentena significa, nesse momento, nesse mundo, desse contexto que eu coloquei a partir da minha leitura, é desacelerar, é parar, é refletir, é se recolher, é orar, é contemplar, é se sensibilizar, se solidarizar, ter empatia, expressar o quanto a vida é passageira, é efêmera e precisa ser valorizada. Ela precisa ser percebida. E o que a Bíblia nos fala sobre quarentena? Será que a Bíblia fala sobre alguma coisa sobre quarentena? Bom, uma coisa é certa, nós como cristãos estamos aqui, né, nos nossos dias hoje distantes dos nossos templos, atendendo a algo que Estevão já falava lá nas Escrituras há muitos anos atrás. Estevão disse no seu discurso que Deus não habita em templos e nem em tendas feitas por mãos humanas. Então, aqui estamos nós, como igreja, se reinventando em um mundo pós-moderno, né? Tentando ser igreja nesses dias de Covid-19, nesses dias de quarentena, nesses dias de disputas, nesses dias trágicos, nesses dias de contradições. E a leitura da palavra de Deus, quando a gente olha para o número 40, né? E pela força da repetição do número 40, a gente pode tentar interpretar alguns fatos. O número 40 indica um tempo necessário de preparação de uma pessoa, de um grupo, para transicionar para algo. É um novo tempo que vai acontecer. Portanto, a compreensão e o significado do número 40 não está literalmente no número 40, mas num tempo necessário para que as pessoas ou grupos se preparem para o que vai acontecer depois disso. O número 40 no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, porque ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em diferentes formas e maneiras, mas sempre querendo mostrar que há um tempo necessário de preparação para uma transição de um acontecimento. E eu quero compartilhar algumas passagens com vocês aqui, para a gente refletir sobre isso. Primeira passagem, 40 dias e 40 noites no dilúvio. Quando a gente olha Gênesis 7, ali capítulo 7, versículos 4, 12, vai dizer que Noé com a sua família passaram 40 dias e 40 noites dentro de uma arca. E eu quero pensar sobre isso. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que os dias em que Noé vivia eram dias de violência. A Bíblia é muito clara em dizer violência. Os homens viviam nos seus pecados, mas o pecado está ali descrito, um dos maiores, como violência, e a gente pode pensar nesse contexto que nós vivemos como seres humanos, no Brasil e no mundo, né? Um mundo cheio de violência. E nós sabemos da história, Noé fez a arca e precisou estar ali 40 dias e 40 noites em quarentena, enquanto o dilúvio destruía o mundo lá fora. Graças a Deus, nós temos a promessa e a aliança de Deus através do arco-íris, que Deus não vai nos destruir novamente com enchentes e águas e por aí vai. Porém, o que eu quero trazer de lição para nós? Noé
precisou ficar em casa, junto com a sua família, precisou desenvolver a unidade, precisou fortalecer os vínculos familiares, porque Noé sabia que quando descesse daquela arca, o mundo seria outro, e ele teria outros desafios. E nós precisamos, nesses dias, enfrentar a nossa quarentena, nos nossos lares, fortalecendo os nossos vínculos familiares, os nossos pactos familiares, sendo um pelo outro, nos fortalecendo, né? Estando mais próximos dos nossos filhos, filhas, cônjuges, pais, mães, enfim, das nossas famílias, daqueles que moram dentro de um teto. E a palavra de Deus diz que o lugar mais seguro que há é a nossa casa, né? A palavra de Deus diz que mal algum chegará à sua tenda, né? Por quê? Não quer dizer que nós temos uma bolha, quer dizer, a palavra de Deus está dizendo que o lar é um lugar de segurança. Esses foram os primeiros 40 dias que eu quero registrar aqui. A segunda passagem que fala de 40, são 40 dias e 40 noites que Moisés passou no monte. Êxodo 24, Êxodo 34, Deuteronômio 9 e 10 vão relatar essa experiência de Moisés. Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Isso significa que também na nossa quarentena nós precisamos desenvolver a nossa unidade com Deus, buscar a Deus e, se possível, fazer como Moisés. Moisés registrou ali em pedras a experiência dele, o que Deus falou com ele, e levou então os mandamentos para o povo. E nós estamos passando um tempo de quarentena. Quem sabe seria uma oportunidade para você registrar experiências com Deus na sua vida, seja através de um texto, seja através de um vídeo, seja através de uma música, seja através de uma poesia, seja através de algo que vai trazer um renovo, que vai ser um testemunho para o mundo. Moisés desenvolveu uma unidade e ficou a sós com Deus 40 dias e 40 noites. Também eu quero registrar o terceiro 40. São 40 anos que foi o tempo de peregrinação dos hebreus pelo deserto. Números 14, Números 32, Deuteronômio 8, Deuteronômio 29, mostram a peregrinação dos hebreus em busca da terra prometida. Esse é um momento que nós precisamos saber e tomar consciência que as promessas de Deus, elas sempre se cumprirão. 40 dias ou 40 anos, a palavra de Deus ela é justa e é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele cumprirá a sua palavra, cumprirá as suas promessas. E entender que mesmo que passem 40 anos de deserto, Ele é um Deus que está no meio do seu povo, Ele emana do povo, que a sua presença não é só na chegada, mas é também na caminhada, e ela se expressa no maná diário, no sustento diário, na água, que mesmo que precise sair de uma rocha, mas Deus mata a sede do seu povo, Deus alimenta o seu povo com maná, mas Deus também, Ele cobre o seu povo com uma nuvem. Deus, Ele aquece o seu povo nas noites frias do deserto com o fogo da coluna. E Deus está em todo o tempo conosco, seja no caminho, seja na chegada, porque Deus é um Deus que está no meio do seu povo.
E Jesus chama Emanuel porque ele emana. Deus é o Deus emanente, é o Deus que está conosco, que sabe o que é estar no deserto, que sabe o que é estar no dia a dia, que sabe o que é viver nas favelas, que sabe o que é viver nas ruas, que sabe o que é viver a opressão. Jesus, ele conhece essas coisas e ele emana. E aqueles hebreus, 40 anos no deserto, permaneceram ali, né, sabendo de que Deus levaria eles à terra prometida, né? De que uma geração não viu, mas que os seus filhos estariam na terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus, foi a promessa de Deus para os hebreus. E Deus quer que todos nós reconheçamos, a sua presença, a nossa peregrinação neste mundo. Nós precisamos saber que Deus tem promessas, né? Então, veja só, 40 é um número de preparo e de transição. Aquele povo hebreu precisou passar 40 anos no deserto para depois entrar para a terra prometida. E o nosso outro 40 está no Novo Testamento. 40 dias que Jesus jejuou e foi tentado antes de começar o seu ministério. Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4. Veja só, Jesus, ele passou ali sendo tentado por Satanás. É um tempo, gente, de preparo. Jesus passou ali, sabendo que muitas coisas viriam sobre ele e que ele precisava da comunhão íntima com Deus, que ele precisava saber que depois daquele momento ele teria novos desafios e saber que as promessas de Deus seriam cumpridas nele, em Jesus. O tempo de preparo muitas vezes precisa acontecer na nossa vida. Coisas vão precisar ser reinventadas e ressignificadas, reconstruídas, restauradas após a quarentena que vivemos hoje, 2020 anos depois de Cristo. Porque há um novo tempo chegando. Bom ou ruim? Eu não sei dizer, ainda não sabemos, mas eu sei que nós, como povo de Deus, como igreja, nós precisaremos de muita criatividade, que é um atributo de Deus. Deus é criativo, Deus é criador, e o seu primeiro atributo que aparece na Bíblia é: Deus disse, haja luz e houve luz, e aí começou a criação. Então, nós precisamos de criatividade. Precisaremos de criatividade para os próximos dias que virão. Após a quarentena, após tantas coisas que vêm acontecendo nos últimos dias. Igreja, nós não podemos ficar de quarentena simplesmente esperando. Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar nos preparando, precisamos estar crendo nas promessas de Deus, precisamos estar, sim, fortalecendo a nossa vida, nossos laços familiares, que Deus possa fazer e realizar um novo tempo na sua igreja. Eu creio nisso. E é ressuscitado. A fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. 1 Coríntios 15, 17 a 19. Falando da ressurreição. A ressurreição é a nossa esperança. Nós aguardamos a esperança da ressurreição. E a ressurreição nos mostra que o inimigo mais forte, que é a morte, Cristo venceu. E ele disse para nós: tenham bom ânimo, eu venci.
E nós precisamos ter bom ânimo. Cristo venceu, né? E ele acabou com o aguilhão da morte, porque lá em Romanos 8, ele diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte e nem a vida, nem demônio, nem coronavírus e nem nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, eu quero desafiar você a ter isso bem fixo na sua mente, né? Então, veio a morte, veio a ressurreição essa é a esperança de todo cristão, a ressurreição. Cristo, ele subiu e ao ascender para o céu, ao subir para o céu, ele prometeu a presença do seu Espírito Santo, que nos consola e que é a sua presença nas nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Na presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Cristo. O Espírito Santo é o sopro de Deus, é o sopro de vida em uma sociedade que caminha para a morte. O Espírito Santo é o consolador daqueles que têm perdido os seus idosos. É a esperança para aqueles que vê ainda uma última esperança para aqueles que estão hospitalizados. É uma esperança num mundo tão cheio de violência, tão cheio de pessoas vazias. É a esperança de acender as nossas vidas, a maneira de agir, de falar, de sentir que Cristo tem. É isso que é ascender para um cristão. É nós estarmos na estatura de Cristo, é estarmos à altura de Cristo. Falar, agir, sentir e pensar como Cristo faz. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para nós. Para nós, 40 dias, quarentena, né, é um momento de transição. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para aquilo que virá. Como disse, não sei se é bom, se é ruim, mas eu sei que se nós, como povo de Deus, nos posicionarmos, nos ocuparmos nos lugares que precisamos estar, com sobriedade, com solidariedade, com amor ao próximo, com generosidade, com empatia com aqueles que sofrem, nós estaremos fazendo a diferença. Faremos a diferença nesse mundo. E eu quero desafiar você que me ouve a se preparar. Busque a Deus, porque o amor de Deus não vai se separar de nós. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o final dos tempos, Igor? Não sei dizer se é o final dos tempos. Já estivemos em outros momentos assim. Mas uma coisa eu sei, como igreja, a nossa função é permanecer fiéis, como aquelas virgens que ficaram com as suas candeias cheias de óleo.